Olá, meus queridos, como estão? Estão bem? Graças a Deus. Prontos para mais uma maratona de Palavra do Senhor? Eu espero que sim. Nesta semana, nós vamos falar a respeito de quarentena da Covid. O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que nós podemos fazer quando não sabemos o que fazer durante esta quarentena? Nós olhamos e os números sobem na nossa cidade, graças a Deus está baixando no Brasil todo, mas o que fazer? O que é que nós podemos? Qual é a nossa parte em tudo isso? Eu não sei o que fazer. Sim, você já usa máscara, você já higieniza as suas mãos, você já usa o distanciamento social, cuida bem da sua saúde, bebe muita água, isso é muito importante, beber muita água, enfim. Mas e além disso? Além disso, nós temos orado, né? Mas ainda existe, mas eu queria fazer alguma coisa a mais. Então, queridos, vai nos acompanhar durante esta semana o belo Salmo 34. 34. Nesses próximos vídeos, nós vamos estudar o Salmo 34 de uma maneira mais simples, uma maneira gostosa, né? Um pouquinho em cada dia para a gente acabar não se perdendo, né? Por isso eu peço, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, um lápis, um papel e assim nós vamos estudar o Salmo 34 nesta semana. Este salmo será o nosso companheiro da semana para chegarmos à conclusão, né, de durante a quarentena de Covid-19, o que fazer quando não sei o que fazer. Vamos lá, Salmo 34. É um salmo que fala a respeito de uma atitude do rei Davi que estava fugindo, né? E aí ele acaba fingindo que é louco. Ele acaba fingindo que é louco na presença de Abimeleque e Abimeleque o expulsa dali, né? Mas fingindo que é louco. É loucura para o mundo crer em Jesus Cristo. É um escândalo para os judeus crer em Jesus Cristo e pregar Jesus Cristo. É loucura para o mundo nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, nós adorarmos a Deus por tudo que Deus está fazendo, nós sermos submissos ao Senhor, enquanto muitos chegam até mesmo a blasfemar. Olha a doença que Deus mandou. Sim, foi Deus que encaminhou essa enfermidade. Porque nada foge de suas mãos. Nada foge. Mas ele tem um propósito para cada ser humano desse planeta. Para cada um. Cada um deve examinar a sua própria mente, seu próprio coração e descobrir qual a razão da pandemia ou da quarentena na sua própria vida. Né? E nós, cristãos, né, temos que rever tudo aquilo que nós estamos fazendo ao Senhor. Mas então vamos lá, né? Belo Salmo 34. Ele fala nos 3 primeiros versículos. Hoje vamos ficar nos 3 primeiros versículos. O que devemos fazer quando não sei o que fazer? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Adorar. Adorar a Deus. Adorar quer dizer prostrar-se diante de Deus. Prostrar é aquela figura de alguém de joelhos no chão e que abaixa a sua cabeça, né? E ali ele quer se colocar no pó. Não é a nossa humilhação que vai adorar a Deus, mas a nossa humildade é diferente. É diferente humilhação de humildade. Nós não somos nada diante desse Deus que cuida de nós. Por isso, o versículo 1, a primeira parte do versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, seja qual for o tempo. Eu tenho que falar
bem do nosso Deus. Isso não é uma superstição, isso tem que vir lá do fundo do nosso coração. Ou como dizia o meu pastor antigo, vem do âmago de cada um de nós, bendizer. Senhor é bendito em todo tempo, em tempo de escassez, em tempo de fartura, em tempo de calor, em tempo de frio, em tempo de seca, em tempo de chuva, em tempo de paz, em tempo de guerra. Sim, em tempo de guerra, nós estamos numa guerra. Uma guerra não apenas contra esse Covid-19, mas uma guerra contra nós mesmos. Quando queremos nos desesperar. Então a nossa atitude não é de humilhação, vou me humilhar, vou me penitenciar diante de Deus. Não, é de humildade. Senhor, eu te louvo. Eu me prostro diante da tua santidade. Enquanto nós estamos louvando a Deus, Deus repõe dentro do nosso coração a paz. A paz. Vamos ver a segunda parte do versículo 1? A segunda parte diz assim: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O louvor que Deus requer de nós, não o que eu imagino que Deus vai gostar. Como é o louvor que Deus quer? É aquele que vem da nossa mente, é aquele que vem do nosso coração. Sim, existe uma somatória e que deve existir. Eu não louvo a Deus apenas com as minhas emoções, porque as minhas emoções são falhas. Às vezes eu sinto coisas diferentes da realidade, mas quando eu raciocino, e diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nós devemos prestar a Deus os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu sei porque estou louvando ao Senhor. Eu sei porque estou glorificando. Luzes sejam mandadas a ti. Que o Senhor seja o foco. Que as pessoas nesse momento de quarentena, que as pessoas vejam a luz, que as minhas atitudes sejam como um holofote, glorificando, jogando luz, jogando claridade, para que Deus seja visto. O que fazer em tempos de pandemia? O que fazer quando não sei o que fazer? Adore a Deus. Adore. Vamos no versículo 2, versículo 2 completo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se-á, a minha alma vai ficar glorificada. Coisa estranha? Não. Quando no versículo anterior eu digo que eu jogo luz no Senhor, eu glorifico, a palavra glória quer dizer luz. Quando eu glorifico, lanço luz sobre quem Deus é, o reflexo de Deus bate em mim como a sua aprovação. Gloriar-se-á a minha alma. Deus me ilumina. Deus mostra para mim o caminho. O Salmo 121 diz assim: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Por que a sombra fica do lado direito? Ora, porque o sol, porque a luz está do lado esquerdo. Simplesmente por causa disso. O lado esquerdo é o lado do nosso coração. Então, quando nós glorificamos a Deus, Deus ilumina. Gloriar-se-á, a minha alma vai ficar iluminada. A minha alma vai ficar muito clara, vai ficar esclarecida. Veja lá o restante do versículo 2. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quando nós louvamos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando Deus reflete em nós a sua luz, na nossa humildade, não na nossa penitência, não na nossa humilhação, mas na nossa humildade, Ele nos faz ouvir a sua voz. Ele nos faz entender a razão de todas as coisas. E diz o restante do versículo, e nós ficaremos alegres, nós ficaremos satisfeitos, nós vamos magnificar ao Senhor. Vejam o versículo 3, primeira parte. Engrandecei o Senhor comigo. Venham junto comigo, vamos engrandecer esse Deus. Eu acabei
acabei de jogar a luz nele, acabei de glorificar o seu nome, e essa luz retornou para mim, me fazendo entender, ouvir e me alegrar. Então venham magnificar Deus. Deus é magnífico. Deus está acima de qualquer coisa. Veja como ele é bondoso, até mesmo com a pandemia. Ele é bondoso porque não nos abandona. Ele é bondoso porque está fazendo com que cientistas estudem, fazendo com que cientistas testem, fazendo com que cientistas, muitos deles ateus, sejam iluminados por causa do seu povo amado. Ele é magnífico. Ele sabe fazer todas essas coisas. Ele sabe a razão de tudo isso. Engrandecei o Senhor comigo. Venham, sintam o que eu estou sentindo. Adorem como eu estou adorando. É isso que o texto fala na sua primeira parte do versículo 3. Agora, para encerrar, a segunda parte do versículo 3. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Juntem suas vozes comigo. Todos a uma, de uma vez só, num coro totalmente sintonizado, numa exaltação em uníssono, sem exaltação maior de uma voz ou da outra, sem uma entrar no tempo diferente da outra, mas numa manifestação única. Ele diz no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 4:32, diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Exaltar é pegar algo que eu quero que todo mundo veja e coloco no lugar mais alto possível, para que todos possam olhar. Isso é exaltar. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus está acima da pandemia. Deus está acima desse vírus. Deus está acima de tudo. E de lá ele enxerga cada um de nós. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Primeira coisa que você deve fazer: adore a Deus. Adore a Deus. Às vezes o pastor é chato quando fala dessas coisas, né? Para assistir um filme, eu assisto filmes também, assisto séries, não tem problema. Mas quando você não sabe o que fazer, não sabe o que decidir, pare um pouco. Sente em algum lugar. Abaixe a cabeça e adore. Faça essa experiência. Não fique pedindo, ai Senhor, cuida do meu vizinho, cuida do meu pai, cuida da minha mãe. Não faça isso. Adore a Deus. Simplesmente adore. Eu te adoro por este dia, eu te adoro por esta chuva, eu te adoro por este sol, eu te adoro por esta brisa, eu te adoro por causa desse calor, eu te adoro nesta situação difícil, eu te adoro. Depois veja como é que fica a sua alma, como é que vai ficar seu dia. Depois me conte. Tá? Coloque aqui nos comentários, mande um WhatsApp, mande um e-mail, coloca. Me conte. O que aconteceu depois que você fez uma oração de adoração? O que aconteceu com a sua alma? Em tempos de quarentena de Covid-19, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeira coisa, Salmo 34, de 1 a 3. Adore a Deus. Senhor, nós te adoramos. Nós te engrandecemos, nós te glorificamos, nós magnificamos o teu nome, porque o Senhor é o soberano sobre toda a terra. O Senhor é o soberano sobre todo o universo. O Senhor é o criador de todas as coisas. O Senhor tem na palma das tuas mãos a alma de cada um de nós. Senhor, queremos engrandecê-lo na pessoa do Senhor, pelo que o Senhor é. O Senhor é alto, sublime, habita o santo lugar, mas também habita no coração contrito e abatido, para vivificar esse coração. Engrandecemos a Ti porque o Senhor tem glorificado também a nossa vida, lançado luz no nosso caminhar. A Tua palavra é a Tua luz, é a Tua lamparina, é a Tua lanterna para nos guiar nesta jornada da vida.
Seja engrandecido, Senhor, não apenas por mim, mas por todos aqueles que estão vendo este vídeo, que glorifiquem, magnifiquem, exaltem, adorem, louvem o teu nome, hoje e para sempre. Amém. Até amanhã, nesse mesmo horário, para nós estudarmos a segunda parte, a segunda coisa que temos que fazer quando não sabemos o que fazer. Um grande abraço em todos vocês.